Olá, estudantes, prezados pais, prezadas famílias, prezados responsáveis, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Sou o professor André, estou aqui juntamente com a professora Carol. Tudo bem, professora Carol? Tudo bem, professor André. Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Educação Física. Isso aí. Então, como vocês já estão acostumados, podem pegar lá seu caderno, seu lápis e acompanhar com a gente na tela o que vocês vão anotar na nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, nós vamos precisar de alguns materiais, também como vocês já estão acostumados a separar. Então, também pode acompanhar com a gente na tela os materiais que nós vamos utilizar na nossa aula de hoje. Então, para a nossa aula de hoje, a gente vai utilizar bolinha de tênis ou bolinha de papel, as raquetes de papelão que vocês confeccionaram de tarefa de casa na nossa primeira aula de tênis de campo, né, professor André? Isso aí. Que essa raquete a gente vai utilizar aí em algumas aulas que a gente vai estar trabalhando tênis de campo. Aí a gente vai utilizar também um balde e grampos de roupa. Então a gente vai dar um tempinho aí para vocês providenciarem esses materiais e a gente já volta com a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, então pra gente começar a aula de hoje, a gente vai retomar aquele desafio que a gente passou para vocês na aula passada, né, professor André? Isso aí, a gente vai aqui também tentar realizar o desafio que vocês realizaram de tarefa de casa na aula anterior. Isso mesmo. Então lembram que a gente deu para vocês 3 desafios com o balde, né, para vocês fazerem. Então o primeiro deles era tentar acertar as bolinhas no balde em 10 segundos. Então a gente vai fazer aqui o desafio, né? E daí, vocês conseguiram fazer aí na casa de vocês, né? Quem não conseguiu, ou mesmo quem conseguiu, a gente convida vocês a repetir aqui com a gente agora no início da nossa aula, certo? Então a gente já posicionou aqui o nosso balde, né? Lá na nossa frente aqui. Eu separei aqui 10 bolinhas, né? A gente misturou aqui, tem bolinha de papel, bolinha de tênis, bolinha de borracha, mas vocês podem utilizar também somente com bolinha de papel, se vocês não tiverem, né? Então a ideia o professor André vai falar já, né, professor André? Isso. E daí o professor André vai contar até 10 e eu vou ver quantas bolinhas eu vou conseguir acertar no balde. Depois a gente troca, depois é a vez do professor André. Isso mesmo. Ok? Vamos lá, então? E aí eu vou ficar aqui atrás do balde, caso a bolinha não cai dentro do balde, e já vou devolvendo para a professora Carol para ver se ela consegue fazer com que essas 10 bolinhas fiquem dentro do balde aí nesses 10 segundos, ok? Foi muito difícil de fazer esse desafio? Vocês gostaram? Então, a gente vai fazer aqui junto com vocês e também vocês podem fazer aí na casa de vocês. Isso professora mesmo. Carol, você está preparada? Vamos lá, professor André. Então tá. Então, se quiser pegar as bolinhas... Vou pegar as bolinhas na mão, algumas aqui já, né, pelo menos, que daí já adianta. Já facilita um pouquinho, né, professora Carol? Isso mesmo. E lembrando também, né, que esse desafio a gente fez aqui de acordo com o nosso espaço. Mas se vocês aí na casa de vocês tiverem um espaço um pouquinho maior, né, professor André, dá para vocês colocarem o balde um pouquinho mais longe, né? Isso e daí aí. vai ficar um pouquinho mais difícil de tentar acertar a bolinha. Até né? Então, se quiser começar mais de perto, isso, né, pra ir, e daí né? dificultando, e aí, dificultando cada vez mais, vocês também podem fazer dessa maneira, ok? Professora Carol, vamos lá então, vamos lá? professor André. Vamos. Então, em 3, 2, 1, já. 1, 2, Ah! Virou o balde, não vale! 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Olha lá, a professora Carol conseguiu colocar então quantas bolinhas no balde? Vamos ver. Uma, duas, três, quatro, cinco. 5 bolinhas. Isso porque eu consegui até virar o balde, né, professor? Além de colocar as 5 bolinhas no balde, eu também conseguiu virar o balde logo na primeira bolinha. Eu vou sair pra pegar a bolinha aqui. O desafio não era virar o balde, né? Mas eu virei o balde, né, professor André? Agora, professor André, é a sua vez. Vamos lá. Eu vou deixar umas aqui no chão e umas você fica com elas na mão, pode ser? Ok. E daí agora vai ser a minha vez de ficar aqui supervisionando as bolinhas atrás do balde. Isso aí. Isso? Isso mesmo. Então vamos lá. Então vamos lá. Preparar aqui, deixa eu ver a distância até onde eu consigo ir. Isso. Aqui, senão Aí, eu já André. saio de cena aqui. Então vai lá, tá Muito preparado, professor André? Vamos lá. Então, quando Vai você lá. falar já, eu começo. Quando eu professora falar Carol. já, eu começo a contar, tá bom? Tá bom. 3, 2, 1, já! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olá. Acho que Hoje. o professor André conseguiu colocar uma bolinha no balde. Olha só. Eu vou aqui buscar as bolinhas aqui, professor André, que saíram Aí a da gente nossa cena aqui. Vai buscando as bolinhas, aí a gente já consegue dar continuidade aqui. Agora vamos às deixar as atividades. bolinhas aqui, né? E daí? Vocês aí, conseguiram? Quantas bolinhas vocês conseguiram acertar no balde? Como foi a atividade aí pra vocês? Muito difícil? O que você achou, professor André? Ah, eu achei que foi bem legal, professora Carol. Aí, você viu, né, que teve até uma bolinha que caiu dentro do balde, aí pulou pra fora. Mas enfim, o importante é que a gente tá treinando e tá praticando e tá brincando aqui, se divertindo também nesses nossos desafios. Isso mesmo. E o legal é que quando vocês conseguem fazer mais vezes, e aí vocês também conseguem ir sabendo quanto vocês conseguem fazer a mais, né? Conforme vocês vão realizando esse desafio. Então, na primeira vez que eu realizei, eu consegui colocar 2 bolinhas dentro do balde. Na segunda vez já foram 3, 4, 5, vai aumentando, né? Porque conforme a gente vai praticando, vai se tornando mais fácil, né? Então, a intenção é justamente essa, então, que vocês façam várias vezes e consigam cada vez acertar mais bolinhas. Isso mesmo. E aí, quando ficar fácil, aumenta a distância um pouquinho. Ou também aumenta o número de bolinhas ou diminui o tempo, né, professor Isso, André? aí vocês conseguem aí também aumentando o desafio, aí ficando cada vez mais difícil para vocês, ou pelo tempo menor, ou pela distância maior, ou o balde vocês colocam mais alto, mais baixo, enfim, vocês podem também estar aí pensando em outras possibilidades de fazer esse desafio e também se divertir um pouco cada vez mais. Isso mesmo. Antes de a gente passar para os próximos desafios, né, que também foram com o balde, que a gente deu para vocês lá como tarefa de casa na aula anterior, a gente só vai mostrar para vocês rapidamente um vídeo que é do Arthur, que é filho da professora Isabelle, da Escola Municipal Ninfa Maria da Rocha Peplon, que ele fez esse desafio em casa, professor André. Então a gente queria mostrar para vocês, né, como que também é possível, não só a gente como professores, mas também vocês, né, como crianças, realizarem esse desafio que a gente está propondo para vocês. Isso e eu mesmo. queria também aproveitar, antes de passar o vídeo do Arthur, agradecer a professora Isabelle, da Escola Ninfa, e também a professora Evanise, da Escola Municipal Mirazinha Braga, que nos auxiliaram aí a essas atividades que a gente está fazendo aí na nossa aula de hoje, né, professor André? Isso mesmo. Há alguns exercícios aí do tênis de campo. Essas professoras têm o projeto de tênis de campo nas escolas delas, né? Então elas deram algumas sugestões aí pra gente trabalhar com vocês nas nossas aulas, né, professor André? Isso aí, e foram muito válidas, né, professora Carol? Isso, então a gente com conseguiu certeza. trazer algumas atividades aí bem bacanas e aproveitamos o momento para agradecer as professoras Isabelle e Evanise Isso das mesmo. escolas Ninfa e Mirazinha Braga. Muito ok? obrigada, meninas. E daí a gente vai agora passar para vocês o vídeo do Arthur fazendo o desafio, antes de a gente passar para os nossos próximos desafios com o balde. Então pode acompanhar com a gente o vídeo do Arthur realizando o desafio de tarefa de casa. Mãe, alguém tem que pegar ali. Ai, mãe, joga. Tá indo bem. Aê!
Bom, pessoal, então retomando, né, o nosso próximo desafio, que foi a tarefa de casa de vocês, que também foi com o balde, era segurar o balde aqui na frente, né, e alguém ia lançando as bolinhas pra dentro do balde pra vocês. E daí tem que tentar acertar dentro do balde, né? Lembrando que quem tá com o balde também pode ajudar, né, Pode ajudar. indo em direção à bolinha, assim, Pegar né? a Se bolinha movimentando em direção à bolinha, não é pra ficar parado, assim, estático, que daí fica mais difícil, né, professor André? Isso mesmo, fica mais complicado, né? Então vocês podem ajudar aí a sua dupla aí, seu irmão ou quem está com você. Isso, Ok? então vamos lá? Vamos lá. Então vou pegar Eu vou aqui começar algumas- segurando o balde aqui na frente, né? E o professor André vai lançar as bolinhas, certo? Ok, então a gente vai se posicionar aqui no espaço que nós temos. Lembrando que se vocês tiverem mais espaço, vocês podem utilizar o espaço aí de vocês nas distâncias. Pode começar de perto e ir afastando conforme forem ficando fáceis as atividades aí para vocês. Vocês podem dificultar um pouquinho. Isso. Doutora Carol, estamos preparados? Sim, estamos. E só para complementar, professor André, a gente vai utilizar aqui 10 bolinhas, né? Conforme a gente utilizou também no lançamento do balde. Mas vocês também podem utilizar o número menor de bolinhas, né? Se vocês não tiverem 10 bolinhas, né, professor André? Aham, exatamente. E um detalhe bastante importante para esse desafio, para essa atividade, é que como você vai lançar a bolinha e seu colega está segurando o balde, você cuidar na hora de lançar para não lançar muito forte e também não acertar o colega, né? Então tomar esse cuidado. E quem está com o balde, ficar bem ligado, bem esperto, para que a bolinha não acabe não batendo em você e você acabando se machucando, né? Principalmente Então, no rosto, né? Então a isso. gente também tem que se proteger quem tá com o balde, né? Tanto quem está lançando tem que tomar os devidos cuidados para não machucar o seu colega e seu colega também que está segurando o balde tem que tomar os seus cuidados para que não se machuque também, ok? Preparada, professora Carol? Sim, professor André, Então vai lá. vamos lá. 3, 2, 1, foi. Vai lá. Vou te ajudar, hein, professor André? Aê, Ó, vou te ajudar, hein? muito bem. Aí ficou mais fácil, viu? Ó, dando uma baixadinha assim fica mais fácil, né, professor André? Olha aí, ó, tá Olha, ajudando. mas esse aí tá muito fácil. O professor André tá acertando todas. Olha que Olha beleza. só! Esse Acertou foi- as 10 bolinhas, professor André. Esse foi tranquilo. Doutora Carol, Agora é sua sua vez vez, hein? agora. Agora é sua vez de segurar o balde. Sua vez de segurar o balde e eu jogo as bolinhas e eu lanço as Isso. bolinhas. Isso aí. Então, vamos lá. Vamos nos posicionar aqui nos nossos limites, né, professora Carol? Isso E mesmo. aí, Isso mesmo. a gente vai. Agora eu já posso lançar agora as bolinhas, Vai lá. né? Preparado aí, professor André? Preparado. Então vamos lá. Opa! Ó, só! Olha lá. Esse desafio acho que foi mais fácil do que o outro, hein, Esse professor foi André? mais fácil, O que, né? que vocês Porque acharam aí? os dois se ajudam, né, professora Carol? Isso. Tanto você no lançamento quanto eu, né? Ele é um desafio Recebendo. cooperativo, professor André. Exatamente. Então aí a gente consegue ter mais facilidade para realizar esse desafio. Foi divertido? Conseguiram acertar aí? Foi tranquilo? Foi difícil? Como que tá sendo aí para vocês? Agora a gente vai mostrar o próximo desafio. Terceiro desafio, né? Que a gente Vamos passou tirar de tarefa de casa para As vocês bolinhas também. de dentro, né, professor André? Para agora que a gente vai segurar o balde atrás, né? Esse desafio não vai ser tão fácil, eu acho, como Esse já vai segurando ser o balde mais- na frente, né? Vai ser um Então, pouco mais complicado. A ideia né, desse é professora Carol? segurar o balde atrás, ó, aqui nas costas, ó. Certo? Então eu vou segurar o balde nas costas e o professor André vai tentar lançar a bolinha. Eu não vou poder ajudar muito o professor André porque eu não tô enxergando o meu balde, né? Então eu vou tentar me movimentar, ajudar o que eu puder aqui, né, o professor André, mas eu acho que não vai ser tão fácil como foi o balde na frente. Esse já vai ter um pouquinho mais de dificuldade. E lembrando novamente para cuidar na hora de arremessar, para não acertar o colega, né? Ou também, se for arremessar e acabar acertando, que não seja de uma maneira forte para acabar machucando o colega. Então, Isso professora mesmo. Carol, se quiser ir um pouco mais para frente, acho que a gente tem um pouco mais de espaço e aqui eu também já isso, aqui vejo acho o que meu tá bom, né, professor limite. André? Isso. Ok. Então vamos lá? Tá Em- preparado aí? 3, 2, 1 e
valendo! Vai lá. Olha lá! Opa! E... certo! Opa! Essa foi muito forte, ó! Essa eu já lancei mais forte, já não acertei, acabei acertando a professora Carol. Aí, muito bem, Olha todas só, as bolinhas lançadas. Só duas você errou, professora André? Só duas que acabaram não caindo dentro Acertando. do balde, né? Vamos tirar agora as bolinhas de novo aqui do balde. Vou segurar essas na minha mão, para você poder segurar o seu balde lá nas costas. Agora a gente vai fazer novamente a atividade. Agora eu vou segurar o balde e a professora Carol vai fazer o lançamento das bolinhas. Preparada, professora Carol? Sim, professor André, posso começar? Pode começar. Então vai lá, hein? Vou começar. 1, 2, 3 e já! Olha lá. Ih, óbvio! Quase. As duas últimas eu também errei, professor André. Muito bem, professora Carol, mas... Então nós acertamos 8 bolinhas dentro do balde, né? Muito bem. Nesse terceiro desafio. Então vocês vejam que... Por que a gente está lançando esses desafios para vocês, né? Com a intenção de direcionar a bolinha num determinado alvo, que no nosso caso aqui seria o balde, né, professor André? Isso. Então a questão de vocês controlarem a força, né, a velocidade, tudo isso a gente trabalha também na modalidade de tênis de campo, né? Claro que durante o jogo, né, com aquela dinâmica toda do jogo, aqui a gente está fazendo com a mão mesmo, sem nem utilizar a raquete, né? Então é uma forma de vocês estarem trabalhando essa questão da distância, da velocidade, do tempo, né, professor André? Isso mesmo. Então, só corrigindo, professora Carol, a gente perdeu aqui no nosso Perdemos estúdio uma bolinha. Então não foram 8 que a gente acertou 7 porque a gente só tá com 9 bolinhas. Né? Depois a gente procura por aqui. Então foi isso. Onde foi que a gente perdeu passou uma bolinha. Passou pra algum lugar e a gente não percebeu. Exato. Mas a gente lançou 9 bolinhas, das 9 a gente acertou 7, tanto eu quanto a professora Carol. E aí em casa, como que foi? Acertaram todas? Acertaram quase todas? Um pouquinho menos? Um pouquinho mais? Vão lançando aí, tentando cada vez acertar mais bolinhas dentro do balde, ok? Isso mesmo. Professora Carol, vamos passar então para nossa primeira atividade do dia de hoje? Vamos, aproveitando que a gente tá com o balde, né, professor André? Que a gente vai fazer algumas atividades com o balde e as bolinhas agora, antes da gente passar para as raquetes. Então a gente vai tirar as bolinhas daí, né, do balde. E a intenção nossa agora é tentar fazer essa continuidade da gente tentar acertar o balde. Só que agora, professor André, vamos fazer com as bolinhas, tentar fazer com que as bolinhas quiquem uma vez no chão antes de acertar o balde? Ótimo, então a gente vai lançar, a bolinha tem que quicar no chão e aí sim cair dentro do balde, ok? Esse é o nosso desafio de agora. Então a gente lança, a bolinha tem que quicar no chão e aí sim cair dentro do balde. A gente vai posicionar o balde aqui, né, professora Carol? Isso mesmo. As bolinhas estão... Vamos pôr pra lá. As A professora Carol vai começar, né, lançando. Eu vou ficar ali atrás para poder devolver as bolinhas para a professora Carol ou para a gente não perder mais uma bolinha aqui, senão até o final da nossa a gente fica aula sem de bolinha. hoje a gente fica sem bolinha e não vai conseguir realizar as atividades aí com vocês, ok? Então a gente vai posicionar aqui o balde. Professora Carol, então só reforçando, a professora Carol vai lançar a bolinha tem que quicar no chão e cair dentro do balde, ok? Isso então mesmo. Ela vai ter que quicar uma vez no chão antes de cair no balde. Professora Carol, você está preparada? Professor André, acho legal a gente também fazer essa variação, né, com as bolinhas, porque vocês vão perceber que uma não quica tanto como a outra, né? Então a gente vai estar utilizando aqui 3 bolinhas diferentes, que é a de tênis, a de borracha e a de papel, né? Só para vocês verem a diferença. Isso aí. Então vamos lá. Preparada, professora Carol? Preparada. Então ó, o objetivo da atividade é pingar uma vez no chão e tentar acertar no balde, certo? Então vai lá, ó. E ó. Fazer. Quase. Nenhum!
Nenhuma bolinha eu acertei. Professor André, é sua vez. A gente vai deixar essas 3 bolinhas aqui, professor André, que a gente vai fazer com 5. Tem 5 bolinhas aí na sua mão, professor André? 5, aham. 5 bolinhas. Então vamos utilizar as 5 bolinhas, né? Variando os tipos de bolinha, pra gente ter uma ideia de como que a gente faz, né? E como que faz essa questão de quicar a bolinha no chão, né, professor André? Isso mesmo. Então, agora eu vou tentar fazer os arremessos com a bolinha quicando no chão e caindo dentro do balde. Vamos lá. Vai lá, André. Professor André, preparado, professor André? Preparado. Então vai lá. Longe de acertar. Ó, viu? Ó, muito bem, professor André, ó. Pegou o jeito. Essa já quica Pegou mais o jeito. alta. Opa. Muito bem, olha, foram das 5 tentativas, consegui acertar Acertou duas duas bolinhas, né? Agora, professor André, vamos fazer com a nossa raquete? Vamos lá. Então, deixa eu tirar os grampos daqui. Então agora a gente vai utilizar a nossa raquete que a gente confeccionou, né, na primeira aula com vocês. A gente vai tentar acertar sem quicar primeiro, tentar acertar a bolinha lá no balde com a raquete. Isso aí. Então vamos lá. Ó, então a ideia é jogar a bolinha... Oh, desculpa, professor André. Viu? Ó, acertei no professor André e vai acertar no balde. Olha lá, ó. Tentar acertar a bolinha no balde sem quicar. Voltou aqui pra mim, professor André, ó. Essa já joguei. E mais uma. Ih, ó. Foi mal, hein? Tô mal de mira hoje. 5 tentativas com a raquete, não conseguiu acertar. Mas a intenção é que a gente consiga ir sentindo como que é o movimento, a força que a gente tem que utilizar. Isso. E como a gente vem falando, né? Conforme a gente vai realizando as atividades, a gente vai pegando a prática e vai conseguindo, melhorando e cada vez acertando o balde. Doutora Carol, agora eu vou tentar lá. Agora é sua vez, hein, o balde André. Lá, vamos ver. Então vai lá. Vai lá, professor André. Vixe, professora Carol, acho que a gente não treinou em casa esse, não, ó. Não, acho que esse a gente não treinou em casa, viu? Daí não deu certo. Não conseguiu acertar. Vamos ver se quicando a bolinha no chão antes de acertar o balde a gente consegue agora com a raquete, ok? Doutora Carol, então, só pra gente deixar claro para eles, a doutora Carol vai fazer a rebatida com a raquete, a bolinha vai ter que quicar no chão e cair dentro do balde, ok? Essa é a intenção agora. Então, rebater com a raquete, quicar a bolinha no chão e a bolinha cair dentro do balde. Preparada, professora Carol? Vamos lá, vamos lá. Então, lembrando que a gente está fazendo alguns exercícios aqui também que não são nada fáceis, né, professor André? Isso mesmo. Vocês vejam que a gente tem que treinar bastante para conseguir fazer, né? Isso mesmo. Então, vocês podem ver que nem todas as atividades vão ser fáceis de se realizar. Mas o importante é não desanimar. E fazendo que você vai ver que conforme você vai tentando, vai praticando, vai ficando mais fácil, vai conseguindo ter mais o controle, né, da força, da direção. Então, o importante é você ir realizando realmente a atividade para que até que você consiga acertar o alvo. Isso. Dona Carol, vamos lá, preparada? Então? Preparado. Então vamos lá, em 3, 2, 1, valendo. Olha aí, quase. Boa, opa, uma. Quase duas. Então, das 5 quase tentativas, a professora Carol acertou. Acertei uma. Viu? Agora é sua vez. Passada não conseguiu acertar nenhuma, nem a professora Carol, nem eu. Dessa vez a professora Carol já conseguiu acertar uma bolinha no balde. Então, mesma coisa, eu vou rebater com a raquete, ela vai quicar no chão e cair dentro do balde. Quer dizer, cair não, né? A intenção é que caia dentro do balde. Vamos ver se a gente consegue fazer com que ela caia dentro do balde. Vai lá. Preparado, professor André? Preparado. Vai lá. 3, 2, 1, já. Faltou força, professora Carol. De Quase. Ou que a direção tá indo, né? Só tá faltando um pouquinho de força. Ui, olha quase. Lá, foi por bateu pouco. Na trave aqui, foi na por trave, pouco, porque a gente fala na quina do balde, né, professor André? Viram Isso só? aí, Então, Carol. vocês vejam, esses exercícios
fez com vocês, com a raquete, com a bolinha, para tentar acertar no balde, também tem variação pelo material que a gente está utilizando, né? Então vocês vejam, a gente está utilizando uma raquete de papelão, conforme a gente pediu para vocês confeccionarem aí, que é o material que vocês têm em casa. Se a gente tivesse utilizando uma raquete de tênis mesmo, né, professor André? Seria mais fácil, porque daí a raquete de tênis é mais pesada, né, professor André? Na verdade, daí ficaria diferente por conta do material mesmo, né? Isso. Por conta da raquete de tênis, ela tem um encordoamento, né? E aí ela já tem uma tensão diferente das cordas, e aí até a gente ia ver que não ia precisar fazer tanta força quanto a gente tem que fazer para realizar essa rebatida com a nossa raquete de papelão. A gente tem que utilizar mais força quando a gente está realizando a atividade com a raquete de papelão, né, professora Carol? Isso. E aí, se algum de vocês tiver uma raquete de tênis em casa, façam o teste para vocês verem a diferença que é você rebater a bolinha com a raquete de papelão e você rebater a bolinha com a raquete de tênis, né? Então vocês vão ver que vai dar uma diferença boa aí na hora de você fazer essas rebatidas e realizar esses desafios, essas atividades aqui com a gente. Professor André, vamos para a nossa última atividade que a gente vai utilizar os grampos, professor André? Vamos lá. Então a intenção, professor André, é a gente colocar os grampos aqui assim, ó, como obstáculos, certo? Certo. E daí a gente vai tentar conduzir a bolinha, daí dá para ir nós dois, professor André, ó, porque tem duas raquetes e duas bolinhas de tênis. Vamos lá. Então a intenção é a gente sair daqui, ó, então façam aí com a gente a nossa última atividade da aula de hoje, né? É a gente colocar a bolinha no chão e a gente vai conduzindo a bolinha, ó, entre os grampos com a palma da mão voltada para frente. Até chegar aqui, professor André. Então, quando chega aqui, a gente troca a palma da mão voltada para trás. Então a gente vai conduzir dessa forma. Deixa eu ver se eu vou lembrar os nomes. Quando a palma da mão é voltada para frente, a gente fala que é o quê? É o golpe de... Forehand, professor André. Forehand. Pra frente é o forehand. Que é o golpe de direita. Que é o golpe de direita. Pra trás é o backhand. A gente vai ver mais pra frente, né, nas próximas aulas, a técnica certinha desses movimentos. Legal, aqui a gente já falou na aula. Desses golpes, né? Isso. Na aula primeira, né, da teoria. São dois golpes que já existem no tênis de campo, né? Conforme a gente falou lá na primeira aula de tênis de campo. Então eu vou conduzindo aqui. Vai conduzindo com a parte da palma da mão pra frente e na volta com a palma da mão pra trás. Isso aí, professor André, viu só? Olha lá. A intenção é a gente já ir aprendendo essa condução da bolinha, né? Pra gente treinar essa questão da movimentação dos golpes do tênis, né? Que é o golpe de direita e o golpe de esquerda. Legal. Foi fácil, Carol? Professor André? Foi bem legal, que daí a gente já vai vendo mesmo a diferença que é de rebater a bolinha, né? Com a palma da mão pra frente e a palma da mão para trás. Isso, vamos fazer mais uma vez? Vamos fazer mais uma vez. Então, ó, vai com a palma da mão pra frente, né? Conduzindo aqui a bolinha entre os grampos e volta com a palma da mão pra trás. Lembrando que aqui a gente utilizou grampo de roupa, né? Mas vocês também podem utilizar aí bichinhos de pelúcia, calçados, né? O que vocês tiverem aí pra fazer essa pista aí, né, professor André? Isso mesmo, só para vocês colocarem os obstáculos, né? Isso. Então, pode ser o grampo de roupa, pode ser bicho de pelúcia, pode ser calçado, pode ser o que vocês tiverem de fácil acesso aí na casa de vocês. Isso okay? mesmo. Então, nós trouxemos essas atividades para vocês, esperamos que vocês tenham gostado das nossas atividades propostas, que vocês tenham realizado elas aí na casa de vocês e a gente convida vocês para a nossa próxima aula, que vai ser ainda de tênis, não é mesmo, professora Carol? Isso mesmo. Então, até a próxima. Tchau, tchau.